Então, o propósito é a gente falar um pouco sobre a atualização dos consensos de FAM e também sobre o ICAP, Consenso Internacional. Então, na verdade, eu, né, quero conversar com vocês a respeito da perspectiva histórica e a necessidade de padronização, muito rapidamente, para a gente, né, entender um pouco esses dois movimentos, né, o que foi o consenso brasileiro e, mais recentemente, o consenso internacional, né, focar um pouco na estrutura básica do consenso brasileiro, a estrutura básica do consenso internacional, os aspectos, digamos assim, que a gente não pode esquecer, né, depois falar das últimas recomendações dos dois consensos, né, como que a gente acessa as informações dos consensos, e depois a gente fica à disposição aí para o que vocês, né, quiserem contribuir ou perguntar, o que tiver aí ao meu alcance. Então, o primeiro ponto, a gente, né, precisa pensar que, basicamente, aí, se a gente for analisar bem, né, final da década de 50, 60 e 70, nós tivemos movimentos muito importantes na pesquisa de autoanticorpos, né, que a gente começa lá com a célula LE, depois a gente passa pelo estudo de autoanticorpos em padrões de fígado de rato, e a gente chega na REP2. Então, esse realmente foi o ponto. Logicamente, tiveram vários destaques ao longo dessa trajetória aí, mas, né, a descrição do fenômeno LE, depois a gente tem ali, um pouco ali, 1958, a 50, 58, 59, a caracterização desses marcadores, né, em 61 a gente começa a utilizar fígado de rato, e depois em 70, o que ocorre é uma explosão de autoanticorpos, né, sendo detectados a partir da introdução da REP2. Então, esse é um ponto bastante relevante, né, porque com a introdução desse novo substrato, a gente sai de alguns pouquíssimos padrões para vários padrões, e realmente a gente não tinha ainda uma condição de receber isso muito bem, né? Então, o que aconteceu, na verdade, que foi bastante relevante, né? Quando a gente começa, então, a utilização da REP2 na década de 70, logo na década de 80, sai uma recomendação de que esse caminho de utilização da REP2, ele precisava de uma padronização. Então, assim, não dava para ser utilizado daquela forma, e aí o grande apelo foi para a utilização, para o desenvolvimento de soros de referência. Então, já em 1980, a gente já tinha indicações importantes, por exemplo, se a gente pensar um pouco, né, um movimento que foi organizado pelo Dr. Eng Tan, e ele buscou associações com o CDC, com a Fundação Arthritis, e aí, em 80, iniciou-se um processo para organizar harmonicamente, né, sobretudo a caracterização desses achados, e também para pensar um pouco na distribuição de soros de referência. Naquela ocasião, foram disponibilizados 5 soros básicos de referência, que continuam sendo disponibilizados até hoje. Quando foi na ocasião desse período, a gente teve então, um estímulo muito grande ali naquele período para que ocorresse os consensos de autoanticorpos em células REP2, né? Então, esse foi um grande movimento, e aí a gente teve uma situação que foi na década de 90, no Congresso de Patologia Clínica, o professor Paulo Lezer, da Escola Paulista de Medicina, ele conversa com o professor Paulo Francisco Antônio a respeito da necessidade desse processo de padronização. E aí a gente tem, no ano de 2000, o primeiro consenso brasileiro. Então, assim, vamos pensar como as coisas demoraram naquele momento. A gente teve ali a introdução da REP2 em 70, em 80 já se chama atenção para esse, na verdade, para a importância desse marcador, mas aí para a necessidade de harmonização, de padronização. Aí a gente tem de 80 para o ano de 2000 a organização do primeiro consenso brasileiro, e só em 2015 que a gente tem o movimento do consenso internacional. Então, o Brasil, ele fica aí esses 15 anos à frente nesse processo de padronização. Esse é um ponto interessante para a gente entender, então, que o Brasil, em relação à pesquisa de autoanticorpos em células REP2, realmente ele avançou primeiramente, e ele acabou definindo as bases desse processo de harmonização, né, que hoje é um processo mundial. Quais eram
as dificuldades que a gente tinha nessa ocasião, nesse período que eu me refiro. Né? Não tinha soro de referência. Então, eu não tinha, dentro do laboratório, condição de testar aquilo ali, de reproduzir aquilo ali. Então, isso era um problema. A gente tinha uma situação de nomenclatura altamente heterogênea, né? Então, assim, o mesmo padrão recebia várias denominações. Um pontilhado grosso, ele era chamado de filamentoso, salpicado, monteado, e aí o clínico ficava super confuso, porque a mesma coisa recebia nomes diferentes, não existiam critérios de leitura, então eu não tinha um roteiro para fazer a leitura de uma lâmina, eu não tinha classificação de padrão, a gente tinha, na verdade, poucas informações sobre relevâncias clínicas, né, pouquíssimas publicações, poucos atlas, né, mais atlas internacionais que não eram acessíveis aqui no Brasil, e a gente não discutia ainda parâmetros de qualidade. Então, esse era o cenário que motivou a organização do primeiro consenso brasileiro, que aconteceu no ano de 2000. Né? Então, qual que foi a dificuldade? O professor Paulo Francisco Antônio levou para Goiânia, e aí em Goiânia ele conseguiu reunir vários pesquisadores brasileiros vinculados a universidades, e aí esse grupo começou a discutir as bases desse consenso. Né? Começou, então, primeiramente focando nos problemas, como o problema da harmonização, né, posteriormente o problema da classificação, e assim foram avançando as várias questões relacionadas ao consenso brasileiro. Então, um ponto bastante relevante foi em relação à nomenclatura e caracterização dos padrões, né, isso não era uma coisa assim que era bem definida, que era clara, eu não tinha um detalhamento do que era aquele padrão, de como é que eu faria a sua caracterização. E aí a gente tem hoje, né, uma árvore bem estruturada, com esses padrões, né, com a nomenclatura realmente padronizada, e aí uma coisa que é possível conversar, porque o mesmo padrão em qualquer região do Brasil, ele recebe a mesma denominação. Isso, no passado recente, não acontecia dessa forma. Um outro ponto relevante foi em relação aos critérios de leitura da lâmina. Então, assim, os detalhes da necessidade, da observação das diferentes fases do ciclo celular, isso é um aspecto que é bastante importante. A REP2 é uma célula, é um substrato totalmente dinâmico, né, que são células em diferentes estágios que estão ali fixadas, e é importantíssimo a gente analisar cada uma dessas fases. Então, esse foi um ponto, a observação desses diferentes estágios, e a definição também de guias de interpretação. O que é aquilo que seria mais tranquilo de ser reconhecido, que a gente chama de nível competente, né, o laudo obrigatório, e o que é aquilo que seria algo mais especializado, o nível expert, o nível especialista, né, o que a gente chamava no início de laudo opcional. O consenso, ele define muito claramente também os grupos de classificação, então ele define que eu tenho grupos, né, o consenso brasileiro mantém essa classificação, padrões que estão presentes no grupo nuclear, grupo nucleolar, citoplasmático e aparelho mitótico, então a gente segmenta esses padrões, facilitando, né, facilitando mesmo a análise por parte, né, do pessoal do laboratório, facilitando essa identificação. Vem também outro ponto relevante que os consensos trabalham, né, sobretudo o consenso brasileiro que eu estou me referindo, ele discute um pouco a questão da triagem, né, a triagem é um aspecto bastante relevante, uma vez que a autoimunidade, ela existe no nível fisiológico, então se eu faço um teste, né, de imunofluorescência indireta em RAP2, e eu diluo 1 para 20, 1 para 10, até mesmo 1 para 40, eu vou ter um percentual alto de positividade, e normalmente essa positividade baixa, ela tem a ver com processos autoimunes fisiológicos, e quando eu tenho processos autoimunes patológicos, geralmente eu estou diante de uma situação de altos títulos. Então, portanto, o consenso, ele trabalha bastante essa questão da triagem, e aí praticamente, assim, quase o mundo todo utiliza a diluição de 1 para 80 para triagem, né? Então, assim, a gente tem raras exceções de alguns países que utilizam outras diluições iniciais. Então, o consenso, ele traz essa discussão, ele traz essa recomendação, a relevância da diluição, porque a diluição, primeiro, né, dá uma estimativa da quantidade daquele autoanticorpo. E segundo, a diluição, ela te permite discriminar quando você tem mais de um autoanticorpo na amostra.
né? Porque muitas vezes a gente tem um autoanticorpo que está numa diluição menor, num título menor. Então, a partir da diluição é possível você fazer essa separação. Outro aspecto relevante que o consenso trabalha também, relevância, por exemplo, da titulação do conjugado. Então, assim, é importante, sobretudo, ajustar o conjugado para a gente equiparar os sistemas ópticos, né? Se a gente pensar, eu tenho autoanticorpo numa dada concentração, eu coloco o conjugado ali para realmente marcar a presença daquele autoanticorpo, e lógico, se eu colocar muito conjugado, eu vou ter muito verde, né? E eu vou interpretar isso como uma alta concentração daquele autoanticorpo. Então, o conjugado é o elemento que ele consegue equiparar os sistemas. Então, se eu tenho um microscópio muito potente, uma lâmpada de 200 watts, eu vou ter um brilho verde maior, eu vou interpretar isso como maior título também. Então, o conjugado, ele precisa ser utilizado, ele pode ser utilizado, recomenda-se a sua utilização para equiparar. Então, quando eu tenho um soro e eu conheço a concentração de autoanticorpo naquele soro, eu posso ajustar o meu sistema óptico para ele dar aquele brilho de intensidade naquela proporção. Então, por exemplo, se o meu soro é 1:640, eu vou ajustar meu conjugado para que o brilho verde aconteça até 1:640. Em 1:1280, eu já vou ter uma queda substancial e eu já vou considerar negativo a partir dali. Então, o consenso, né, várias edições do consenso trabalharam esse tema, e é um tema de grande relevância. Outro ponto que o consenso brasileiro trabalha em relação a questões da terminologia do teste, né, teve uma fase que o consenso adotava 6 terminologias diferentes. Quando aconteceram as primeiras reuniões, então, assim, cada região brasileira utilizava um nome para o teste, e aí não foi possível definir consenso. Né? O nome que era mais prevalente era o nome FAM, né? Tanto é que esse nome foi resgatado. E aí hoje recomenda-se como terminologia FAM, pesquisa de anticorpos anticélula, né? Esse é o termo. O FAM foi mantido por conta de toda a documentação relativa ao exame, as agências reguladoras reconhecem essa terminologia, então é o que foi deixado. E a metodologia imunofluorescência indireta em células REP2, e é IFI-REP2. Então, o consenso ele traz essa orientação também, tudo isso para a gente poder falar da mesma coisa, para a gente poder compartilhar informações e para as coisas ficarem mais fáceis. Então, é o grande objetivo. Por fim, o consenso brasileiro tem trabalhado bastante também o processo de harmonização. Então, a gente tem, naturalmente, o consenso internacional, né? O consenso internacional, como eu disse, 2000 a gente começa o consenso brasileiro, e aí vem de lá para cá 6 edições. Em 2015 a gente começa aí o consenso internacional. E é natural que, embora o consenso internacional ele aproveita bastante a plataforma do consenso brasileiro, mas tem situações que acabam se diferindo. E aí, por isso, a relevância do consenso brasileiro para pegar essa recomendação internacional, para fazer uma análise disso, e para ver até que ponto a gente consegue aplicar. Né? Porque tem situações que o consenso internacional ele está num ritmo menor, porque ele precisa levar o processo de padronização no âmbito mundial. Então, ele considera todos os países. O consenso brasileiro já tem, né, um pouco mais de estrada, então tem questões que ele já avança um pouco mais. Então, o Comitê Nacional tem esse trabalho hoje, continua o processo, né, de padronização, sobretudo avaliando as informações do ICAP e tentando colocá-las da melhor forma para adequar à realidade brasileira. Então, esse é o desafio da harmonização. Então, isso aqui são nuances, né, são os aspectos de destaque que a gente tem no consenso brasileiro. Se for para fazer um resumo, né, observem que eu tenho temas altamente relevantes e esses temas voltam a ser discutidos. Então, por exemplo, né, quando eu analiso o primeiro consenso, a gente tinha um problema de nomenclatura, que era muito sério, né, critério de leitura, o laboratório era carente de critério de leitura, grupo de classificação, diluição de triagem, né, e também definição de título, não se tinha uma orientação quanto à definição de título. Quando a gente tem o segundo consenso, avança um pouco mais, porque começaram a perceber que tinha associação entre grupo, o que foi chamado de padrão misto naquela ocasião. A forma de solicitar o teste, questão de nomenclatura, a questão do laudo, né, qual que é o formato ideal de laudo. E aí entra aqui
né, o segundo consenso apresenta as relevâncias clínicas. E aí vem, nessa mesma sequência, o terceiro consenso, ele volta em algumas discussões, como, por exemplo, diluição de triagem, volta a falar sobre esse assunto, associação entre grupos volta a ser discutido, relevância clínica é atualizado, e a gente tem um avanço em outros temas, né, o padrão AC1, nuclear homogêneo, né, surgiu uma dificuldade para caracterizar o padrão nuclear homogêneo, por conta da análise do nucleolo, então o terceiro consenso, ele volta a fazer uma orientação sobre isso, e aí a gente vem, titulação de conjugado, que é algo, assim, extremamente importante, né, isso foi destacado a primeira vez em 2007, né, e aí até hoje é um assunto que é bastante falado. E aí vem novos padrões, né, a questão da qualidade do teste, o terceiro consenso reforça muito a necessidade de controle de qualidade interna, de controle de qualidade externa, de participação em programas né, de auxílio na questão da qualidade, como o programa, né, FANREP 2 da Controlab e outros. Então, tudo isso é tratado. Vem o quarto consenso, repetindo alguns temas, avança um pouco na questão da reprodutibilidade, né, porque a gente percebe que o teste, ele tem problemas, particularidades, uma das particularidades é o substrato. Então, nem todo substrato expressa todos os padrões. Então, a gente tem uma limitação. Então, alguns padrões têm características clássicas para serem reconhecidos, e pode ser que um outro substrato não expresse todas essas características. A proporção de antígenos, ela pode variar de lote para lote. Então, o consenso chama atenção, o quarto consenso chama atenção para esse problema de reprodutibilidade. A recomendação é que o laboratório tenha os seus soros conhecidos, tenha os seus soros de referência, e que sempre que ele mudar de kit, de marca de kit, que ele teste para ver se aquele kit expressa realmente as características daquele padrão. Então, assim, por várias vezes a gente percebe um padrão, por exemplo, nuclear homogêneo no kit A, ele não é exatamente igual a um padrão nuclear homogêneo no kit B. Então, a equipe do laboratório, ela acaba se acostumando com o que é um padrão nuclear homogêneo naquele kit. Então, o quarto consenso, ele traz essa questão da reprodutibilidade, né, isso continua sendo discutido, isso continua sendo testado, e é um aspecto muito relevante. A questão de utilização de outras metodologias, isso foi tratado também no quarto consenso. O quinto consenso, ele volta em alguns pontos, né, de, novamente, nomenclatura, novamente, estrutura de laudo, novamente, ele bate aí na questão da qualidade do teste. O teste, ele é muito relevante, né, ele é um teste que ele é mantido como um critério, é utilizado como critério diagnóstico para algumas doenças, só que ele tem dificuldades, ele tem limitações, ele tem particularidades. Né, isso a gente não pode esquecer. E aí o quinto consenso, ele inicia a discussão do processo de harmonização. Então, esse processo, ele foi feito em duas etapas, uma primeira etapa em 2016, no quinto consenso, e a segunda etapa da harmonização foi feita no sexto consenso, em 2019, publicado esse ano. Então, isso aqui é a visão geral. Um consenso, normalmente, ele não contradiz o outro, é um processo contínuo de construção e aperfeiçoamento. É por isso que a gente fala em primeiro, segundo, terceiro consenso. Então, a gente tem na página do Consenso Brasileiro o link para todas essas publicações, e com certeza cada consenso desse, ele trabalha de uma forma bastante interessante, né, um desses temas aí, né, bastante relevantes para a rotina do laboratório. Na sequência, a gente vem, então, falar um pouco, né, recapitular um pouco o que seria a situação do consenso internacional. Então, o consenso internacional, ele inicia em 2015, num congresso que ocorreu em São Paulo, um congresso de autoimunidade, e aí são reunidos vários especialistas mundiais e alguns especialistas do consenso brasileiro que deram base, que deram suporte para essa iniciativa. Então, assim, sempre importante lembrar, né, como é difícil esses trabalhos em consenso, como é importante a questão realmente de respeitar a opinião do outro, e muitas vezes você deixa de dar um grande passo, porque é preciso respeitar o estágio de cada um. Então, tanto o consenso brasileiro, né, coordenado pelo professor Paulo Francisco Antônio, quanto o consenso internacional, tiveram essa maturidade. Então, você reunir pessoas de referência, mas com bastante
humildade e construir uma diretriz que realmente possa ajudar na vida das pessoas. Então, o consenso internacional, a plataforma dele, né, foi coordenada pelo professor Edward Chan, da Universidade da Flórida, juntamente com o professor Luiz Eduardo Coelho Andrade, da Universidade Federal de São Paulo. Então, a primeira edição foi em 2015, e aí a gente tem um grupo, né, de especialistas, que são, na verdade, 16 membros que fazem parte, 16 membros de 11 países, e a gente percebe aqui um predomínio de brasileiro, né, fazendo parte do consenso, justamente porque aproveitou esse arcabouço, aproveitou essa experiência, e aí a gente acabou, né, tendo um ponto um ponto muito positivo em relação a esse processo. O consenso brasileiro, ele já está traduzido em 19 idiomas, então esse é um processo contínuo, começou com inglês, né, e as últimas traduções foi para ucraniano, tailandês, japonês, coreano, grego, então a gente já tem praticamente 20, próximo idioma, vamos completar 20 idiomas, né, de tradução do consenso internacional. Então é bem interessante porque, né, a pessoa pode visualizar tanto a árvore quanto as relevâncias clínicas no seu idioma. A tradução para português do Brasil foi a terceira tradução, né, e a gente já tem a disponibilidade, né, para as pessoas utilizarem aqui, porque os nossos laudos são em português, então a gente precisa de uma tradução, né, que seja oficial. Então, tem um comitê brasileiro, né, que, né, quando a gente tem uma mudança no internacional, ele faz a tradução e disponibiliza para todos. Qual que foi o objetivo do ICAP? O ICAP, ele compreendeu, ele tem a segurança que os autoanticorpos são relevantes biomarcadores. Os autoanticorpos pesquisados em célula RAP2, eles são altamente relevantes, né? Então, assim, não há dúvida disso, tem contextos que esse marcador, ele ajuda muito na investigação, que ele faz a diferença. O Colégio Americano de Reumatologia, ele reconhece, né, a pesquisa de autoanticorpos em células RAP2 por imunofluorescência indireta como padrão ouro. Então, é um teste que não foi substituído, dadas suas características. Você tem um modelo ali, biológico, praticamente vivo, expressando os compartimentos celulares, expresso ali nas diferentes fases do ciclo celular, expressando os antígenos nesses diferentes momentos, e é uma triagem que ela é realmente assim, para qualquer componente celular, você vai perceber fluorescência, você vai detectar. Então, como triagem, né, é um teste excelente. E o ICAP reconhece que existem divergências, que existem dúvidas, né, que existem aí dificuldades de interpretação desses achados, que existem problemas técnicos. Então, eles, realmente, aquilo que foi chamado a atenção em 1980, né, parte daquilo ainda persiste. Então, o ICAP, ele resolveu tratar. Então, isso é o que motivou a organização do Consenso Internacional, e aí os dois principais objetivos: harmonizar a nomenclatura em âmbito mundial, é realmente a gente falar a mesma língua quando a gente classificar um padrão, e estabelecer diretrizes, tanto no âmbito da realização do teste, quanto no âmbito da interpretação desses achados. Então, esse foi o objetivo do ICAP, é o que ele vem buscando. Né? Como é que está essa situação hoje? O ICAP, isso aqui é um dado, né, dos acessos da página oficial do ICAP. Então, a estimativa, na verdade, que ela é passada pelo Google Analytics, é de 154 mil usuários provenientes aí de 184 países. Então, o consenso internacional é altamente acessado, né? Logicamente, né, não só pelo pessoal de laboratório, mas a gente tem proporção aí de pessoas de outras áreas, além da parte, né, dos técnicos, pesquisadores, professores, médicos, e o pessoal de laboratório, que com certeza corresponde a uma grande fatia desses usuários. Praticamente todos os países do mundo a gente tem acesso aí do consenso internacional, e o número de usuários tem aumentado ano após ano. Então, hoje a gente já está aí, né, 154 mil é o dado de hoje, é o número de usuários que a gente tem. Além disso, o ICAP, ele traz uma perspectiva da pessoa se inscrever na página e ter acesso a um pouco mais de informações. E aí a gente tem hoje no ICAP 6.582 usuários cadastrados, né, de vários países do mundo, né, que são, na verdade, inscritos
na verdade, nesse consenso para obter informações. Né? Como que é a situação do Brasil? Então, a gente tem estimativa de usuário do ICAP no Brasil, 6.406, e a gente tem acesso do ICAP nos diferentes países, desculpa, nos diferentes estados brasileiros, que correspondem a países, né, pelo seu tamanho, né, naturalmente com concentração de usuário em algumas regiões e menos usuários em outras. Então, o grande problema do Brasil, né, tanto em relação ao consenso brasileiro quanto em relação ao consenso internacional, tem mais a ver com a heterogeneidade da informação. Então, na verdade, destoa muito. Em alguns lugares o acesso é altíssimo, em outros lugares a gente tem pouco acesso ou desconhece as recomendações do consenso. Né? O que a gente tem do ponto de vista de organização do consenso internacional? Ele trabalha com 3 grupos de padrões e os padrões negativos. Então, a gente tem padrão do grupo nuclear, o nuclear inclui o grupo nucleolar, nós temos o grupo dos padrões citoplasmáticos e nós temos o grupo dos padrões mitóticos. Na verdade, o segundo ponto, a gente tem no ICAP 2 divisões de classificação. Então, a gente trabalha com o nível competente e com o nível especialista, né? Então, o ICAP, ele traz da mesma forma que o consenso brasileiro, e, por fim, aí os 29 padrões que são reconhecidos pelo ICAP, mais o padrão AC0, então são 30 padrões, o AC0 é o padrão negativo, e o ICAP traz o ACXX, que é quando você não tem condições de identificar o padrão. Então, quando a gente não tem, né, clareza do padrão, a gente tem um padrão, por exemplo, um padrão que é um padrão complexo, né, com várias caracterizações ali, o ICAP sugere a classificação como ACXX. Então, vamos lá, né, o ICAP, ele trabalha com a codificação, então eu tenho lá o AC de anti-cell pattern, então eu tenho, por exemplo, o AC1, convencionalmente o padrão AC1 é o padrão nuclear homogêneo, eu tenho um símbolo para identificação de placa metafásica, então nesse caso aqui, padrão AC1, nuclear homogêneo, com placa metafásica positiva. Ele trabalha com 2 cores, da mesma forma que o consenso brasileiro, a cor laranja, ela é utilizada, né, para o nível competente, a cor verde é utilizada para o nível expert, para o nível especialista. Em relação à árvore, né, eu tenho aqui os 4 grupos, incluindo o grupo negativo, né, eu tenho aqui o grupo, né, dos nucleares, incluído os nucleolares, citoplasmático e mitótico. Né, então, a gente tem basicamente isso aqui. Um grupo para citoplasmáticos, que a gente está vendo de azul, grupo de mitóticos, e aqui em cinza, um grupo de nuclear com os nucleolares. Todos codificados, né, de AC1, de AC0 a AC29, e onde eu tenho o desenho aqui da placa, indica que a placa metafásica cromossômica é positiva. Né, eu falei da iniciativa do Dr. Eng Chan, né, que foi naquele período inicial ali, depois da década de 70, né, falando da necessidade de padronização, e aí o que a gente tem, na verdade, hoje disponibilizado, a gente tem um grupo aí de 14 soros de referência. Então, tem soro de referência para vários padrões, esses soros, eles podem ser solicitados nessa página aqui, que é a página autoab.org, né, e aí, assim, a gente teve por isso que o CDC teve um papel importante nesse processo, porque tinha logística, tinha capacidade de liofilizar, distribuir soro, isso sempre foi muito problemático, volume de soro para programa de autoimunidade é uma coisa complicada, é um programa difícil de se fazer, né, e a gente tem hoje disponibilizado internacionalmente 14 soros de referência. Né? Aqui apenas a divisão do que é nível competente em laranja e para baixo é o que é nível especialista. Então, uma árvore tranquila, é uma árvore que, né, ela tem uma organização, ela tem uma facilidade, né, justamente porque para favorecer e para não assustar muito, uma vez que, né, imaginem, temos países que os laudos eram liberados apenas como positivo e negativo. Né? Tinha país que nem caracterizava o padrão. Então, por isso que o ICAP ele não começa, né, com um nível de complexidade muito alto. Quando você clica no fluxograma na página do ICAP, ele abre uma página de detalhamento dos padrões. Então, se eu clicar na caixa do AC1, eu vou ter acesso,
a imagens de referência do AC1, eu tenho a descrição do padrão, eu tenho a associação antigênica dele, e eu tenho relevâncias clínicas em 2 níveis. O que o ICAP chama de first level são aquelas relevâncias clínicas que foram baseadas em grandes estudos e, sobretudo, utilizando testes comerciais, né? São relevâncias clínicas com maior poder. Né? Mas ele disponibiliza também o que a gente chama de second level information, que é quando você tem uma relevância clínica que ela está no âmbito de laboratório de pesquisa, né, que são kits não comerciais ainda, não estão disponíveis, mas que não deixam de ser importantes. Então, o ICAP, inclusive, ele faz a distinção. E no final da página, embaixo do ICAP, a gente tem algumas perguntas relacionadas aos padrões das FACS, né? Então, assim, qualquer usuário ele pode fazer uma pergunta para o ICAP, existe essa opção no site, você pode mandar sua questão, e o ICAP, ele na verdade, revisa lá com o banco de especialistas, e ele publica na página dele essas FAQs, e aí você tem acesso na página dos padrões. Então, esse é um aspecto importante. Então, falei da visão geral do consenso brasileiro, visão geral do consenso internacional, vamos então para as recomendações. O que a gente tem de recomendações? Então, olha só, né, um aspecto muito importante dos consensos, um aspecto que é, de fato, algo que precisamos nos preocupar, é com a classificação dos padrões negativos. Né? Então, o ICAP, ele tem essa preocupação, ele teve esse foco, ele destacou recentemente uma publicação, né, 2018, sobre a caracterização do padrão negativo, que é o AC0. Importância, realmente, é muito difícil o padrão negativo, porque, primeiro, que você tem pouca visualização, ele é pouco fluorescente. Muitas vezes ele tem uma fluorescência basal, você fica na dúvida se aquilo é positivo ou se você considera como negativo. E a importância de reconhecer as diferentes estruturas, o citoplasma da célula, o núcleo, os nucleolos, envelope celular, placa metafásica cromossômica. Então, a recomendação geral do ICAP é, né, primeiro ponto, definição de referências locais. Importante eu ter soros negativos no meu laboratório e eu testar meu substrato com esses soros para eu ter noção de como é que é o comportamento do negativo naquele substrato. Utilização de soro de referência, né? Isso é um aspecto importante. E pensar nos aspectos metodológicos que interferem na definição de um teste entre positivo e negativo. A gente sabe que um kit com conjugado muito concentrado, a gente sabe que isso vai tender a ter mais resultado positivo. Um microscópio muito bom, com uma lâmpada muito potente, isso também vai, né, tender a fazer resultado positivo. Então, assim, importância da utilização de controle, fazer controle de qualidade, testar mesmo a caracterização daquele padrão. Porque diferenciar um padrão negativo de um padrão em baixo título, isso é um ponto. Então, o ICAP, ele traz uma publicação nesse sentido, com o objetivo de lembrarmos de observar aí todos os componentes da célula REP2 que têm que ser observados e analisar as fases do núcleo celular, percebendo aquela fluorescência mais basal, né, que é uma fluorescência que não te permite definição, caracterização de estrutura morfológica. Geralmente é um manchado, ela não tem uma definição muito precisa da estrutura que você está visualizando. Então, esse é um ponto, né, ficar atenção em relação à caracterização dos padrões negativos. O ICAP traz um banco de imagens de padrões negativos, bastante relevante. Outro aspecto que o consenso chama atenção. O consenso internacional chamou atenção em 2021 para o problema aqui de caracterização desses 3 padrões. Tanto é que ele agrupou a C1, a C2 e a C29. São padrões muito parecidos morfologicamente. Então, se eu analisar o AC1, a C2 e o AC29, eles são bastante próximos. Em relação à fluorescência de núcleo, eu tenho uma placa metafásica cromossômica positiva, os outros componentes são negativos, mas observem, né, eu tenho aqui um padrão nuclear homogêneo com uma pequena variação, eu tenho aqui um pequeno destaque aqui no nucleolo mais periférico, e no padrão AC29, eu também tenho essa característica, aqui DNA topisomerase, né, e aí eu tenho aqui uma borda de nucleolo, né, aqui o padrão nuclear pontilhado fino denso, que é um padrão também, assim, né, bastante frequente, né, nos nossos testes, mas se a gente analisar, o ICAP chama atenção, esses 3 padrões se parecem, esses 3 padrões se confundem, embora a gente tenha relevâncias clínicas totalmente distintas, né, aqui lupus no AC1,
aqui encontrado principalmente em indivíduos normais, sem evidência de autoimunidade, aqui muito associado à esclerose sistêmica. Então, são contextos clínicos totalmente diferentes, mas dentro do laboratório, para a gente, é muito próximo. Então, assim, os consensos, eles não fazem pressão, e nós não somos obrigados a classificar um padrão. A gente tem que classificar um padrão quando a gente tem segurança, né? Não há problema nenhum em eu dizer padrão nuclear, né, padrão com fluorescência nuclear homogêneo, sugestivo de AC1, AC2 ou AC29. Né? É muito melhor eu falar isso do que eu falar assim, não, é um AC1, eu acho que é AC1, é certeza que é um AC1, e apostar no AC1, e depois eu não tenho, né, dsDNA ali, e realmente o caminho era outro. Então, o consenso ele chama atenção para isso, um foco. O AC29 tem uma publicação recente, né, que destaca quais são os aspectos observados no AC29. Então, assim, quando eu falo de complexidade, hoje, para a gente dar um AC29, eu tenho 5 aspectos relevantes. Uma fluorescência pontilhada fina do núcleo celular, eu preciso observar que pode ser presente ou não fluorescência dos nucleus, pode estar todo o núcleo, pode ser só borda, pode ser negativa. O núcleo tem relação com a atividade da DNA topoisomerase também, isso pode variar, né, dependendo da célula, ou pode ter algumas células e outras não. Tem uma característica, né, que esse autoantígeno faz, que é uma fluorescência citoplasmática bem discreta, irradiando aqui do núcleo para o citoplasma. Eu tenho ainda, né, característica básica, placa metafásica cromossômica positiva e observação do NOR, aquelas regiões organizadoras do núcleo. Então, se eu tiver esses 5 achados aqui, eu consigo ter praticamente certeza que eu estou diante de um padrão AC29, topo 1-like. Então, é essa a situação. Se eu não tenho essas evidências, é melhor eu retrair na minha classificação e sugerir algumas possibilidades. Então, assim, o consenso chamou a atenção dessa questão, distinção entre AC1, 2 e 29. O consenso brasileiro, né, tem uma árvore atualizada agora, em 2022, né, ele traz os grupos principais de uma forma mais complexa. Então, eu tenho o grupo de nuclear, nucleolar é separado, porque o consenso brasileiro entende que separar esse grupo facilita para a classificação, padrões citoplasmáticos, mitóticos, negativos e os padrões complexos. Então, como é que está organizado? Eu tenho o grupo de nucleares, eu tenho o grupo de nucleolares, eu tenho o grupo de citoplasmáticos, mitóticos e aqui os padrões complexos. Então, isso aqui é a última árvore do consenso brasileiro. Classificação da mesma forma, nível expert, nível competente. O que mudou nesse último consenso brasileiro? Classificação, nova subclassificação do padrão AC4. O padrão AC4 foi subdividido em AC4A e AC4B. O que mudou? O AC4 é o padrão nuclear pontilhado fino, só que quando eu tenho uma fluorescência, né, considerada como pontos distintos, com esse aspecto aqui, né, entende-se que nesse caso aqui eu tenho uma associação com os anticorpos do tipo Rho. Nesse caso aqui, o consenso entende que se você chama esse padrão de AC4A, você já dá um indicativo, né, dessa especificidade antigênica aqui, isso já ajuda o clínico. Eu posso não ter essa fluorescência de pontos distintos, isso seria caracterizado como AC4B. O AC5 é o padrão nuclear pontilhado grosso, já conhecido de todos. Então, o ICAP, ele soltou uma nota sobre isso, ele destaca a observação desses pontos distintos presentes no núcleo, e a gente tem associação, né, desse novo subpadrão com presença de anticorpos anti-SSA-RU. Então, isso é uma nova, né, recomendação do consenso brasileiro. Se a gente estiver diante de um padrão nuclear pontilhado fino, com pontos distintos, eu percebo uma caracterização de pontos, né, diferente daqui, e também diferente de um padrão nuclear pontilhado grosso. Para determinadas pessoas, as 3 imagens podem ser iguais. À medida que a pessoa tem mais experiência, ela vai observar esse tipo de pontuação aqui, que aqui está mais nítido porque está maior. Então, isso aqui é o que caracteriza os padrões, o autoanticorpo anti-Rho, né, e aí sim eu tenho uma relação com doença. O AC4B tem uma relação maior com outros autoanticorpos, e esse padrão aqui está mais relacionado a indivíduos
sem contexto autoimune. Então, isso é uma nova, né, sugestão de subclassificação do consenso brasileiro. Né, o consenso brasileiro também desdobrou aqui a classificação dos pontos discretos, AC6 e AC7. Então, ele recomenda a separação do AC6 e do AC7 a partir da contagem dos grânulos. Então, o AC6 é quando eu tenho aqui de 6 a 20 corpos nucleares, isso tem a ver com alguns alvos antigênicos importantes, como SP100, né, e as PMLs, MJNXP2, e aí eu tenho também uma outra situação que são a reatividade contra os corpos de Carral, quando eu tenho até 6 pontos fluorescentes, né, tem relação com P80-coilina e SMN. Então, assim, o consenso ele volta a recomendar essa separação, o consenso internacional também recomenda, por quê? Porque normalmente o AC6 tem relação com doença, e o AC7 pode muitas vezes estar relacionado a pessoas sem nenhum contexto autoimune. Então, a distinção entre os dois, quando ela é possível, quando você consegue contar os pontos no microscópio, ela é recomendada. Isso também está bem detalhado no artigo aí do sexto consenso. Outro ponto importante que foi trazido nesse último consenso, nós tivemos aí a caracterização dos padrões complexos. Né? Padrões complexos, a gente tem hoje uma outra concepção para padrões complexos. Né? Então, eu tenho dentro do grupo lá, eu posso chamar um padrão de composto, misto ou múltiplo. Né? Então, antes a gente chamava só de padrão misto. O que seriam esses padrões complexos? Vamos tentar entender isso. Né? A gente tem padrão múltiplo quando eu tenho, né, em um teste, eu consigo identificar autoanticorpos distintos que me conferem padrões distintos, e eu consigo separar esses dois componentes. Então, por exemplo, nesse padrão aqui, eu consigo perceber a presença do AC4, pontilhado fino, e eu consigo perceber a presença do AC7, que são os pontos nucleares. Eu vejo os dois. Inclusive, eu posso liberar os títulos separados para os dois. Isso é um padrão múltiplo. O autoanticorpo está aqui e está aqui, eu consigo discriminar. Quando eu tenho uma mistura de autoanticorpos e uma mistura dos padrões e eu não consigo classificar, eu chamo de padrão misto. Nesse caso aqui, é um padrão nuclear com fluorescência pontilhada, pontilhada, fina, né, com placa positiva. Eu não consigo saber que padrão é esse. Nesse caso aqui, se eu tiver uma mistura de um anti-Mi2 com anti-dsDNA. E eu tenho uma situação de um padrão composto, né, que são padrões quando o autoanticorpo ele reage contra diferentes domínios celulares. Por exemplo, o anti-P ribossomal ele reconhece nucleolos e citoplasma. Então, o consenso ele traz didaticamente essa sugestão de classificação desses 3 tipos de padrões. Padrões que antes a gente chamava de misto, hoje são padrões complexos. Outra recomendação para o laudo. O consenso ele sugere aqui a gente manter título do ensaio, método utilizado, nome do padrão, título, né, que foi encontrado, e aí aqui a análise morfológica, caracterização do núcleo, nucleolo, citoplasma, aparelho mitótico, placa metafásica cromossômica, e aqui foi incluído o envelope nuclear. Além disso, sugere-se que tenha uma observação no laudo, se remetendo para as páginas do consenso brasileiro e do consenso internacional, para ajudar o clínico na interpretação. Então, eu digo aqui qual que é o nome do padrão, eu informo o código, sempre que isso é possível, o título, as reatividades. E aí existe até uma publicação, acho que eu já cheguei no meu limite de tempo, mas eu vou concluir aqui. Pode concluir, doutor Wilson. Pode ser, né? Então, tá bom. Pode. Então, olha só, uma recomendação é em relação à caracterização da membrana nuclear. Né? Então, por que isso acontece? Né? Tanto o consenso brasileiro quanto o internacional trazem essa estrutura de laudo. Mas a questão da membrana nuclear, justamente com foco em antígenos que estão presentes na membrana, como, por exemplo, aqui GP210 e P62, ou mesmo as laminas A, B e C, esses padrões, eles dão uma fluorescência muito discreta de membrana. E, por vezes, a pessoa que está fazendo a análise, ele não fica atento a esses aspectos.
Então, é um aspecto muito relevante, né, quando você está olhando núcleo, nucleolo, citoplasma, aparelho mitótico, placa metafásica, passando por todos os componentes morfológicos, você também dá uma checada em relação à membrana nuclear. Né? Por quê? Porque tem relação com doença. E, obviamente, se eu tiver um outro padrão aqui, eu vou ter dificuldade em ver essa borda de membrana. Então, assim, né, isso foi sugerido que você, além de fazer análise de núcleo, nucleolo, citoplasma e aparelho mitótico, cheque também fluorescência de membrana nuclear. Isso é um outro ponto. Então, basicamente, isso aqui, né, foi o panorama geral dos dois consensos. Basicamente, os dois estão absolutamente integrados. A gente tem alguns padrões, né, que são reconhecidos pelo consenso brasileiro, que não são reconhecidos pelo ICAP, especialmente os que a gente chama de BAC, que seria Brazilian Anti-Cell Autoantibodies. Então, tem BAC1, BAC2, BAC3, BAC4 e BAC5. Esses padrões, por exemplo, nuclear pontilhado grosso, nuclear pontilhado quase homogêneo, eu não encontro no consenso brasileiro, no consenso internacional. No internacional, eu só tenho o AC29, que eu não encontro no brasileiro, né? Fora isso, o que eu tenho de diferença de um para o outro é no que se considera como laudo obrigatório e opcional. Vou dar um exemplo, né? O AC2, no consenso brasileiro, ele é classificado como nível especialista, que é o pontilhado fino denso. Já o ICAP acha que é um padrão elementar, nível obrigatório. Mas isso não tem tanto impacto, é apenas a percepção lá fora e a percepção no Brasil. Né, para fechar, eu quero só chamar a atenção, que eu acho que é bastante importante, vou extrapolar um pouquinho no tempo, mas como que todos podem obter acesso às informações dos consensos. Então, a gente tem a página do Consenso Brasileiro, rep2.com.br, é uma página bastante útil, e a gente tem a página do Consenso Internacional, anapatterns.org. Na página do Consenso Internacional, você pode ser um membro. Então, basta você preencher um formulário, basicamente nome, e-mail e o tipo de organização que é a sua, informando se é para laboratório, se é hospital, se é academia, universidade. O ICAP precisa programar, né, na verdade, tudo que ele gera, então, basicamente isso. E quando você faz isso, você se torna um membro afiliado. Então, a gente tem lá hoje, como eu disse, 6.582 membros afiliados. O pessoal de laboratório corresponde a 20%, e se você for um membro afiliado, existem algumas vantagens. Por exemplo, mais fotos estão disponíveis. Quando você é um membro afiliado, eu não tenho aqui só 5 padrões disponíveis, eu tenho até 8 padrões, acesso ao material de download. O membro afiliado ele pode mandar uma pergunta para o ICAP, uma FAQ. A gente tem aí uma possibilidade de realização de um curso gratuito pelo ICAP. Então, você se cadastrando, existe um curso que está disponível com esses tópicos aqui, introdução ao ICAP, né, utilização básica da página do ICAP e recomendações técnicas para realizar o teste. É um curso bem interessante. No Brasil, a gente tem até hoje 53 pessoas que fizeram o curso, mas é um curso, né, bem prático, bem básico, bem interessante. E já está disponível para iOS o aplicativo do ICAP, né, ICAP Oficial App. Então, com isso aqui, no sistema Android vai estar disponível em breve, né, mas saiu primeiro no iOS, já está disponível. Então, a página ela tem várias informações úteis que podem nos ajudar bastante. Então, basicamente, a gente acredita que os consensos têm subsidiado o processo de harmonização, classificação dos padrões. O objetivo do consenso é realmente trabalhar tanto para o pessoal de laboratório, que tem dificuldade ali na realização, na parte técnica, na questão da caracterização do padrão, controle de qualidade, interpretação desses achados. As informações estão disponíveis de uma forma universal, e iniciativas de divulgação são altamente relevantes, como essas aqui, ou como essa aqui hoje, organizada pela Control Lab. Eu fico à disposição, então, quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade, né, meu nome está aqui, e-mail pessoal está aqui, e a gente tem todos os contatos da Control Lab aqui também, né, podem fazer o contato por lá sem o menor problema. Aqui os dois sites do Consenso Internacional e do Consenso Brasileiro. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Doutor Wilson, muito obrigada, foi ótimo. A gente vê que esse ensaio
Ele ainda tem muitos laboratórios com dúvida, principalmente quando a gente envia no ensaio de proficiência, fazendo aqui uma relação, uma amostra mais complexa, a gente vê bastante dúvida dos laboratórios, então abordar o ensaio dessa forma educativa é bem importante, e eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Temos uma pergunta aqui, a Ana Carla perguntou qual a aceitação e compreensão da classe médica com a liberação de um laudo de fã super completo e minucioso. Tal complexidade é realmente útil? O profissional médico consegue compreender toda a descrição das estruturas morfológicas e fazer o diagnóstico correto de acordo com a descrição dos padrões? Então, ótima pergunta, Ana. Então, assim, o médico, ele está muito preocupado, né, com o resultado que seja mais próximo da realidade. Então, assim, o que que é um resultado bom para o médico? É um resultado que o direciona para a investigação clínica dentro daquele contexto, ou que já o auxilia em descartar aquela hipótese, né? Então, assim, o médico vai focar o quê? No nome do padrão e no título. E, assim, se ele tiver o código, perfeito, melhor ainda, né? Porque ele vai entrar na página e vai falar assim, né, o que é um padrão AC1, em que situações clínicas que ele acontece, qual que é a chance de ter isso, de ter aquilo, quais são os testes confirmatórios que eu posso pedir diante desse padrão. Então, assim, o médico está muito focado na questão do padrão, do código do padrão e do padrão. Agora, por que que existe todo esse delineamento morfológico? Para ajudar a gente no laboratório. Né? Porque se você não tiver esse exercício de falar, não, qual que é a característica do núcleo, do nucleolo, do citoplasma, do aparelho mitótico, vou ver a membrana, vou ver a placa, a partir daí, eu vou passear por todas aquelas possibilidades e chegar numa classificação. Então, assim, todo delineamento morfológico é para ajudar o laboratório. O médico não importa lá muito. Lógico que também tem diferença, né? Tem médico que é mais atento, mais curioso, outros não. Mas, de modo geral, é isso. Né? O nosso desenho do consenso brasileiro, ele é muito mais no morfológico, porque nós não temos condições de sair fazendo tantos testes, né? Então, você vai receber pelo teste que foi solicitado. Então, assim, porque seria muito bom você fazer um FAM, e aí você faz todos os testes confirmatórios. Né? Então, por exemplo, é o padrão nuclear homogêneo, eu preciso ter um dsDNA ou um antihistona. Se não tem, eu não vou soltar como nuclear homogêneo. Né? Aí eu doso outro marcador e vou ajustando. Isso seria o ideal, só que não é o que acontece na realidade brasileira. Então, basicamente é isso aí. Assusta um pouco, mas você viu lá pelos dados que eu mostrei, né, que o maior usuário do ICAP são médicos. Então, eu tenho então, quase 40% dos usuários. Se eu estou falando aí de mais de 150 mil usuários no mundo, 40% disso são médicos. Obrigada, doutor Wilson. Nós temos uma outra pergunta aqui. Qual consenso devemos considerar em caso de dúvida, brasileiro ou internacional? Os consensos, hoje, a gente interpreta como um só. Porque se você pegar a árvore do brasileiro, né? É um padrão de fluorescência nuclear, é o nuclear homogêneo. É o AC1, você vai colocar no seu laudo, padrão nuclear homogêneo AC1, né? Então, assim, quando você solta o laudo, se você informa o nome do padrão, o título, o código, você está seguindo os dois consensos. A única diferença dos dois é naquilo que eu falei. Tem padrões que podem aparecer na sua rotina que eu não tenho código ainda do consenso internacional, e você já tem código do consenso brasileiro. Né? Por exemplo, quase homogêneo, que é um padrão frequente, o código dele é o BAC3, BAC3, BAC3. Então, assim, mas hoje não existe essa preocupação, você não tem que estar preocupado em adotar um ou outro. É importante a gente adotar os dois, porque vem a diretriz internacional, ela passa pelo consenso brasileiro, e aí ela é trazida da melhor forma, né, para os laboratórios. Temos uma outra pergunta. Quando não consigo identificar a placa, posso somente descrever o que foi observado em lâmina? Exatamente. Então, assim, se eu não consigo caracterizar. E assim, né? Isso é uma pergunta interessante, né? É difícil, não é fácil, é sofrido. Assim, às vezes a gente transpira no microscópio, olhando, tentando identificar, faz repetição, pede para diluir, né? Às vezes você fala, não, peraí, faz o teste, vamos fazer o teste com a diluição de 1:40 para ver se fica mais forte, para eu poder observar. Então, assim, tem variações, tem situações. Normalmente, quando não é algo clássico, eu não tenho padrão puro.
E aí vai dar essas dificuldades, né? Vai dar um pouco de mistura, o aspecto morfológico não está muito bom. Para esses aspectos, para essas situações, o que se recomenda é fazer um laudo descritivo. Ó, observei isso, isso e isso. É um padrão nuclear com fluorescência pontilhada, fina, tendendo a homogêneo, com placa indefinida ou com placa metafásica com dificuldade de classificação, fluorescência no citoplasma, de aspecto tal. Então, assim, isso é válido. E se quiser, pode dizer, ó, sugestivo dos padrões AC 1, 2, 3, não tem problema. Então, assim, o laudo descritivo, ele, muitas vezes ele tem que acontecer. Não tem pressão para a gente, não tem que haver pressão para a gente classificar, né? Sempre que for possível classificar. E também lembrar dos grupos, né? Padrão nuclear pontilhado, né? AC4 e 5. Eu posso classificar com padrão nuclear pontilhado barra, ou em parênteses, AC4 barra AC5. Eu estou dizendo que é o nuclear pontilhado, está tudo típico para ser, mas aquele grau de pontilhado, eu não sei se é fino ou se é grosso. Eu não consigo classificar entre fino ou grosso. Então, eu não tenho obrigação de classificar. Ou, às vezes, eu olho e falo é grosso. Outra pessoa olha e fala é fino. Outra pessoa olha e fala, não tem jeito, não tem condição. Tem situações que são típicas, tem situações que são mais complexas, e aí a gente dá um passo para trás para se resguardar. Temos uma outra pergunta aqui. Existe alguma recomendação de qual objetiva devemos fazer a leitura dos padrões nucleares em microscópio de 100 watts em lâmpada de halogênio? Assim, o que é preconizado é a leitura em objetiva de 40, ou né, observação em 400 vezes. É o que é de prática, é o que a maioria das pessoas utiliza. Né? Eu gosto de olhar em imersão, eu gosto de olhar normalmente 1000 vezes. Eu me sinto mais confortável, porque assim, acaba que são cobrados detalhes sutis, né, do aspecto, o aspecto da morfologia ali, a granulação, se é pontilhado, se é homogêneo, você varia, né, do homogêneo, tendendo a homogêneo, pontilhado fino, pontilhado grosso. Então, eu acho difícil às vezes, né? Mas a recomendação geral é a observação em 40. As fotos que a gente tem no ICAP são fotos, né, assim, normalmente em objetivo de 40 e 100. Mas, assim, a recomendação básica é objetivo de 40. Temos outra pergunta. Quando a placa metafásica muda de aspecto, positivo ou negativo, em diluições mais altas, o correto é liberar o que se vê na diluição mais alta reagente, tendo sido repetida a técnica e reproduzido o mesmo comportamento? Não, aí o que que seria interessante? Por que que ela está mudando? Provavelmente você tem um autoanticorpo que marca a placa e você tem um autoanticorpo que não marca a placa. Nesses casos, o ideal é você definir que você tem padrões diferentes ali misturados. Então, seria assim, padrão ele é um padrão, por exemplo, vamos imaginar, até 1:320 a placa está positiva. Você consegue ver que é um padrão nuclear homogêneo. Só que depois, quando você vai para 640, 1280, a placa é negativa e continua um padrão pontilhado. Então, você teria um padrão pontilhado fino e um padrão nuclear homogêneo que estão juntos. Então, o ideal é você discriminar os dois padrões. É terrível, porque quando você olha, é situação de mais de um autoanticorpo. Por isso que a diluição ela é importante. E aí a gente corre risco quando a gente faz aquela estimativa de diluição. Né? Você faz uma diluição para 80 para triagem, já faz uma de 1640 para ver se vai até lá, se não for, você já vai caindo e tudo mais. Essas estimativas, você perde essa observação da dinâmica de concentração do autoanticorpo na amostra. Por isso que a titulação é bastante importante. Tem situações que fica camuflado mesmo, só diluindo para a gente perceber. Legal. Temos uma outra pergunta aqui. No caso desses padrões de pontilhado, ao qual não conseguimos detalhar, seria interessante usarmos o código ACXX? Aí, assim, se você tem um padrão pontilhado, mas assim, vamos supor, o núcleo está fluorescente com padrão pontilhado indefinido. Aí, mas você tem núcleo está negativo, placa está negativa, citoplasma está negativo. Então, assim, é um padrão nuclear pontilhado. O que que pode ser? Ah, pode ser do AC4
ao AC5. Pode ser a C4A, pode ser a C4B, pode ser a C5, né? Poderia ser também, talvez, aquele nuclear, pontilhado grosso, pontilhado grosso pleomórfico. Né? Sei lá, daí o que, que a gente faz, né? Tá nesse universo dos pontilhados. Então, você pode liberar nuclear pontilhado, entre parênteses, esses códigos, né? Agora, o ACXX é aquela situação assim, você tem um padrão e você sabe que é mais de um autoanticorpo, ele não é puro, e você não consegue classificar. Você fala, ó, isso aqui não dá para eu classificar. O ICAP chama de ACXX, o que a gente considera como misto. Na verdade, hoje a gente considera, né, como padrões complexos, basicamente, né, quando eu tenho essa situação. Respondi ou baguncei? Dependendo disso, né? Se você sabe que está no universo dos nucleares pontilhados, nuclear pontilhado. Abre parênteses, coloca quais as possibilidades. Nossa, a internet está um pouco instável aqui. Não, tranquilo. Temos uma outra pergunta. Em relação ao PQH, quando utilizá-lo? PQH, PQH é o padrão quase homogêneo? Acho que é isso, né? Então, Isso. isso, quase homogêneo. Então, assim, o quase homogêneo é porque, assim, a gente tem eu falei daquela complexidade lá, o padrão AC1 é o nuclear homogêneo. O AC2 é o pontilhado fino denso. Então, assim, no AC1, eu tenho lá núcleo positivo e placa positiva. Quando eu passo para o AC2, o núcleo é positivo também, a placa é positiva, só que a placa já fica granular, né? E o núcleo, normalmente, ele negativa. O quase homogêneo, ele está entre esses dois. Então, ele não é um AC1, mas ele não é um AC2. O que difere o AC2 para o AC1? A granulação. Então, eu observo, o núcleo tem que estar bem granular e a placa tem que estar bem granular. Isso é o AC2. O quase homogêneo é aquela situação, né, que o núcleo está muito fluorescente lá, tá bem discreto, né? Você fala, nossa, parece que é um nuclear homogêneo, mas me lembra um pontilhado fino denso, não sei. Esse seria o quase homogêneo. Né? Então, assim, o que o ICAP já chamou atenção para a proximidade do AC1, do AC2 e do AC29. E a gente inclui aqui o BAC3, que é o quase homogêneo, que a gente coloca nesse pacote também. Então, esses 4 padrões são de difícil discriminação. Não é fácil. Quem acha fácil, às vezes não tem compreensão dos limites, porque é muito perto um do outro. Então, são padrões nucleares pontilhados, positivos, são padrões nucleares, variando de homogêneo a pontilhado com placa positiva. É um grupo que dá difícil para discriminar. Sempre que, pelo menos assim, né, a vivência que eu tenho, que você tem dificuldade de classificação, é porque você tem mistura. Né? Então, se tem mistura, não tenta classificar, né? Chama atenção para aquelas possibilidades. Não tem problema. Você fala, ó, padrão nuclear, padrão, né, com fluorescência nuclear, variando aí de um pontilhado discreto, de homogêneo a pontilhado, com placa positiva, sugestivo dos padrões AC1, AC2, AC29 ou BAC3. Né? Se o clínico quiser, ele pode investigar esses 4, né? Não tem necessidade. Mas ele já vai ter uma noção de que provavelmente é algo inespecífico, uma autoimunidade transitória, isso já diz alguma coisa para ele. Temos mais uma pergunta. Em nota no laudo, devo mencionar o consenso que está sendo utilizado? Deve ser o mais atual? O ideal é sim, né? O ideal seria assim, né? Que você informar que, né? Que o laudo ele foi feito conforme recomendações do consenso internacional e do consenso brasileiro, né? E aí pode fazer menção aos artigos, pode fazer menção às páginas oficiais, né? Então, isso é o ideal, porque mostra o modelo de classificação que está sendo seguido. É, né? Interessante, sim. É uma sugestão, né? A sugestão dos dois é que você tenha uma nota, no final, uma nota de rodapé, que aí o clínico possa consultar, porque lá na página do ICAP, o consenso brasileiro não está nem preocupado agora com atualizar a relevância clínica, porque o ICAP está fazendo isso, então não justifica, porque seria retrabalho. Então, o ICAP ele vai atualizar as relevâncias clínicas. Tem uma atualização de 2019, não foi feita a atualização depois disso.
mas ainda foi um trabalho bem profundo, bem grande, e aí qualquer padrão que você entra lá, informações de relevância clínica. Então, a orientação é ter essas notinhas no rodapé, conforme esse modelo que eu mostrei de laudo. Temos mais uma pergunta. Quando observamos citoplasmático, anéis e bastões sem presença de anti-HCV positivo e sem vigência de medicação, por quanto tempo podemos visualizá-lo após o término do tratamento? Já foi observado esse padrão em presença de outros medicamentos? Eu não sei responder com precisão. Aí a gente pode checar, porque assim, tem alguma, eu tenho uma abordagem geral, né? Mas assim, é um padrão que ele vai tender a ser transitório, né? E ele pode ter essa relação com o tratamento com interferribavirina, ó, mas já foi relatado em situações que eu não tenho essa relação, né? Mas assim, o caso específico a gente tem o professor Edward Chan, que é, assim, especialista nesse padrão, a gente pode checar com ele. Então, na página do ICAP, se você se subscrever, você pode mandar uma pergunta específica sobre esse padrão, que com certeza vai ter um grande prazer em responder. Mas, assim, tem padrões transitórios, porque, assim, antes a gente achava, né, e até relatava, que esses padrões, né, era como se fosse uma cicatriz sorológica, que você não perdia. Hoje já se vê, tem trabalho recente do professor Luiz Eduardo, que mostra a redução dos títulos em pacientes com lúpus, mostra que tem uma relação. Mas, assim, em hipótese alguma, esse teste é utilizado para avaliar a atividade de doença, mas, naturalmente, ele tem uma relação. Tem casos, assim, o paciente, ele vai e fica gripado, né, ele tem algum tipo de estímulo imunológico crônico por um determinado período de tempo, ele faz um teste positivo, depois esse padrão negativo, isso acontece. E com RR também, certamente, isso pode negativar. Temos mais uma pergunta. Qual a relevância do azul de Evans para a identificação dos padrões? Ó, assim, eu acho interessante porque é um contracorante e você consegue visualizar melhor as células, né? Normalmente, assim, muitos kits não trazem, mas não vejo, assim, problema, porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar a célula, né, e dar insegurança, porque o ideal é que você veja a célula quando você faz o teste, eu não me sinto confortável em ver que está tudo negro e eu falar tá negativo, 100% negativo, porque eu não sei se a célula está ali, né? Então, o ideal é você observar a célula, identificar no negativo, ver a célula, observar os compartimentos celulares, né? Então, assim, pode ser utilizado. Como saber identificar uma nuclear pontilhado fino com placa positiva? Como identificar? Porque, assim, pode acontecer, né? São variações, não é o mais frequente, mas aí é fazer o relato, padrão nuclear pontilhado fino, e colocar a observação, que no padrão foi observado placa metafásica cromossômica positiva, né? A placa positiva, ela chama atenção, né, é um critério importante, sobretudo porque é um alerta para a pesquisa daqueles autoantígenos que estão ali no equador celular, por exemplo, DNA estonas ou aquelas proteínas que estão associadas ao processo de replicação, né, do DNA. Então, é interessante citar, mesmo sendo um padrão no pontilhado, porque assim, pontilhado fino, ele vai ter em muitas condições inespecíficas, é um dos padrões mais comuns, né? Agora, quando é um pontilhado fino típico, né, sugestivo de Rho e Lá, ele tem relação com doença autoimune. Agora, um pontilhado fino com placa positiva, ele pode ter outros autoanticorpos ali envolvidos que precisam ser investigados. Então, é colocar essa observação. Porque se você segue o fluxograma, você não consegue classificá-lo, né? Porque lá o pontilhado fino ele tem que ser com placa negativa. Vou fazer mais uma pergunta. E o título pode ser definido na objetiva de 40? Pode ser definido na objetiva de 40, não tem problema. A questão do título é mais, assim, a questão de ficar atento ao aspecto do conjugado, né? O que observa é assim, quando a gente olha título, a gente vê que não bate muito, né? Então, assim, a gente vê que os laboratórios liberam títulos diferentes. Tem uma variação, né? Um para cima, um para baixo, ok, mas às vezes a gente vê mais do que esse intervalo. E aí, assim, o grande problema é isso, porque às vezes você tem
né, um conjugado que está sendo utilizado puro, né, e aí o microscópio tem uma lâmpada potente, isso vai jogar esse título lá para cima. Né? Então, assim, a solução para isso é você utilizar um soro de referência, é um soro que você, né, adquire ele, você sabe que título ele é, e você dilui o conjugado para você ter a fluorescência naquele título, né, naquela intensidade. Então, assim, no curso do ICAP, tem o passo a passo desse procedimento de titulação de conjugado, né, ele é interessante. Porque, às vezes, tem laboratório que utiliza conjugado diluído 1 para 20, 1 para 40, tem conjugado que vem muito concentrado mesmo. E aí esse é um problema. Agora, também, né, para o clínico, se ele está sempre, né, se quem está fazendo o exame para ele é sempre o mesmo laboratório, ele vai conseguir, né, fazer, na verdade, né, traçar a oscilação desse título que é importante. O problema é quando ele troca e aí ele perde naquele aspecto, porque tem situações que o teste gera muito desconforto, né? Alguns autoanticorpos são positivos em indivíduos sem evidência nenhuma de autoimunidade em título alto. Né? E aí o clínico fica monitorando aquilo, ele pede de tempo em tempo. Então, aí nesse caso, não é bom trocar de laboratório, porque ele quer saber se aquilo está aumentando, se está diminuindo, ou se vai desaparecer. Então, é uma questão. É um ponto crítico essa questão de título. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas o nosso tempo já se encerrou. Então, nós vamos responder essas outras perguntas por e-mail. Vou informar a todos que nós vamos disponibilizar também a gravação dessa aula, dessa apresentação, posteriormente, junto ao certificado, e todas as perguntas que ficaram sem resposta também serão respondidas por e-mail. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, que nós vamos responder. Gostaria de agradecer novamente pela apresentação, foi ótima, esclareceu muitas dúvidas. Muito obrigada a todos, e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos.